Olá, minha gente! Estamos começando mais um Sem Pauta Entrevista. E que bom que você está aí nos acompanhando sempre aqui no nosso canal Sem Pauta Web TV. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero aqui fazer já os agradecimentos ao Oxentcast, essa produtora que realiza todos os seus podcasts. Sim, você pode realizar o seu podcast através da Oxentcast. Entre em contato com a Oxentcast, você empresário, você que quer montar na sua empresa o seu podcast, entre em contato com a Oxentcast. Nós estamos sendo transmitidos pela rádio Sem Pauta também. Você pode lá acessar a rádio Sem Pauta. Essa entrevista e outras entrevistas você acompanha lá. E também deixe aí o seu comentário no nosso canal Sem Pauta Web TV e nas nossas redes sociais Sem Pauta News. Sempre uma novidade, sempre uma notícia para você a toda hora, a todo instante. E nós temos a honra de receber ele hoje, que foi prefeito da cidade de Camaragibe de 2013 a 2016, eleito em 2012. Ele que fez muitas entregas na cidade e está voltando aí, né, com alta resiliência. Ele me disse que está completamente diferenciado e a gente vai ver e vamos conversar com ele. Um papo muito intimista com meu amigo Jorge Alexandre. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, Joel. Obrigado. Boa tarde a todos. Salve, Jorge. Coisa boa. Muito bom estar com você sempre. Coisa sempre, boa. sempre, sempre. Você é do bem. Eu tenho um respeito, uma admiração e um carinho muito grande por você. Que bom, nós estamos aqui, eu também, isso é recíproco e eu quero te dizer que estou muito feliz por você estar aqui, tá? A gente já se conhece há muito tempo e eu quero que as pessoas conheçam um pouco mais da história de Jorge. Você que acompanha, você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo também, nós vamos ter aqui um papo esclarecedor de vários assuntos sobre a cidade de Camaragibe. A cidade que vem enfrentando politicamente um desastre. E eu começo assim porque depois de você, a cidade caiu num aterro sem fim. Tivemos aí um prefeito cassado, né, com vários problemas. Tivemos uma prefeita médica que assumiu pós esse prefeito cassado e que não fez as entregas necessárias, né, principalmente na área que carece muito, que é a área de saúde, onde ela vem desta área e não fez essas entregas. Nós vamos falar sobre isso agora. Jorge, como anda a saúde de Camaragibe? Eu quero falar sobre futuro, você vai falar sobre o que você vai trazer caso seja eleito em 2024 nestas eleições. Coisa boa, Joelho. A nossa saúde é o principal problema da cidade. Era uma esperança muito grande da população de eleger uma médica e uma grande decepção, que é a nossa verdade hoje. Se você for num posto de saúde, não tem sequer uma gaze, né, um material de curativo. Medicamentos não precisa falar. O kit para o acamado, a fralda, né, o óleo de girassol, ele não existe mais. Chega a cada 6 meses um pouquinho de péssima qualidade. A gente vê uma médica que é obstetra, geriátrica, médica parteira, como eu costumo dizer, e conseguiu acabar com a nossa maternidade amiga da família. Camaragibe, há mais de 20 anos, tinha a maternidade amiga da família. E hoje não tem mais, né? Tem um centro médico hospitalar. Mas o porquê isso, né? A prefeita deixou de pagar o convênio com a cooperativa dos anestesistas. Então não existe mais um médico anestesista de plantão. Então hoje Camaragibe não faz mais o parto cesariano. Né? A população tem que ser deslocada para Recife, no Marão de Lucena, ou para São Lourenço, no Petronila Campos. Nós não temos mais uma ambulância, né, do SAMU. Quem atende os munícipes de Camaragibe, ou as pessoas que passam em Camaragibe, que precisam de um atendimento de SAMU, o SAMU vem de São Lourenço ou vem de Recife. Quer dizer que não tem? Não tem, é um absurdo. O que existe hoje é um descaso com a cidade. Nós tínhamos um produto, uma coisa simples, Amigos do Peito. Aqueles caminhões que eles levavam, né, os equipamentos para fazer o teste de mamografia. 2 vezes por semana, cada dia, 80 pessoas
atendidas, fazendo o teste de mamografia. 40 de manhã e 40 à tarde. Ou seja, 160 por semana, 640 mulheres, né, ou homens, fazendo o teste de mamografia mês. E isso aí acabou. Acabou por um descaso também na gestão. Então a gente fica sem entender, né, o que está acontecendo na cidade. Né, que o principal problema nosso é a saúde, nós não temos mais exames de média de alta complexidade. É um descaso total. Recentemente, uma moradora lá do Vera Cruz, que trabalha numa lanchonete lá no quilômetro 9, ela teve lá uma licença, né, de 2 dias, porque ela estava com problema de saúde e não tinha sequer o papel para o médico dar aquela licença a ela. Então, assim, não tem a quem recorrer, né, porque a nossa prefeita não mora na cidade. As pessoas que trabalham, a maioria, são de fora, são do Recife e de São Lourenço, porque a prefeita lançou a sua filha pré-candidata a vereadora no Recife, e a sua sobrinha em São Lourenço. Então a gente vê que as pessoas que estão atendendo a população de Camaragibe não conhecem mais. Porque antigamente você era tratado lá, o seu João, como é que vai o senhor? O seu Zé, como é que vai o seu Zé? Porque era um morador, né, de Alberto Maia, do Viana, que atendia o morador da cidade. Agora não. Agora virou uma coisa totalmente, né, errada. Uma cidade que entrou uma prefeita e está fazendo disso, né, um trampolim, né, de eleição para a sua família. Seu filho já é eleito deputado estadual e sua filha agora é vereadora do Recife. Por que não vereadora de Camaragibe, se ela foi eleita, né, prefeita de Camaragibe? Estranho. Estranho, tem coisa errada aí. Você falou aí no Viana, né? Nos bairros, e citou o Viana. Por que o Viana, os postos de saúde do Viana ficam mudando por falta os bairros, o do Viana, por exemplo, já mudou de lugar 2 vezes os postos de saúde? Porque falta a regularidade, um compromisso com o pagamento. Então, as pessoas, né, os munícipes, alugam aquele imóvel. Sim. E quer a regularidade, quer receber em dia. É justo. Mas existem esses problemas e já existiram N casos, não só o Viana, como o Vale das Pedreiras, dentre outros, que a prefeitura tem que retirar, né, os equipamentos e alugar de imediato uma outra unidade para ser um posto de saúde. O Viana foi um caso que demorou bastante. Jorge, por falta de pagamento. Jorge, a gente vê que a situação da saúde na maioria das cidades brasileiras está realmente sucateada. E eu falo isso com propriedade porque todos os dias a gente fala no programa sobre essa saúde sucateada em várias cidades do Brasil. O que é que você pretende fazer, adotar, a contento da população de Camaragibe, uma saúde melhor? O que é que você pensa? Você está fazendo uma entrega, você está fazendo um planejamento, o que é que você pensa em entregar a partir de 2025, caso você seja eleito? Rapaz, eu estive recentemente, Joélio, em Paudalho, né? Você sabe que eu sou filiado ao Podemos e o nosso líder político é Marcelo Gouveia. Sim, prefeito de Paudalho. O prefeito de Paudalho. Eu fui visitar o hospital em Paudalho. Sim. Passamos lá 2 horas. Uma coisa maravilhosa. E ele até me deu uma informação que nos próximos dias Paudalho já vai ter o parto cesariano também. Vejam que coisa boa. Os moradores de Camaragibe estão fazendo suas cirurgias em Paudalho. Sai de Camaragibe para Paudalho ou para São Lourenço da Mata. Porque a nossa saúde ela está simplesmente na UTI. A gente sabe que hoje existe aquelas chamadas emendas de custeio. Então existem aqueles recursos que você vai para Brasília e traz, mas para isso o prefeito, o gestor, ele tem que ter credibilidade, tem que ter trânsito e tem que ter coragem e disponibilidade para trabalhar, de buscar os produtos em Brasília em prol que da dinheiro lá tem, né? E muito. O hospital de Paudalho custa 10 milhões ano, podendo chegar a 12, né? Funcionando, fazendo 400 cirurgias mês. 400 cirurgias. Então, quer dizer, é uma coisa que não é difícil. E ele falou, Jorge, isso aqui tudo eu administro com os recursos, né, das emendas de custeio. Os deputados, eles acreditam no prefeito, o prefeito é um prefeito de correção, é um prefeito
e trata a política com seriedade, tem credibilidade, e os deputados colocam os recursos. E a cidade acontece, porque existem os profissionais, né? Técnicos capacitados para fazer acontecer. Porque não adianta um prefeito ir buscar o recurso, né, e não ter time para fazer a coisa andar. E também se a prefeitura está no Serasa. Se a prefeitura... No calque. Então a prefeitura está no calque, não tem credibilidade, a coisa fica estranha. Você observa, em 2010 eu não era prefeito. Eu tive 2 deputados, um federal e um estadual. Ambos tiveram a mesma votação. Bruno Araújo teve 5.760 federal e Vinícius Labanca 5.699 estadual. Veio 2014, eu era prefeito, apoiei 2 deputados, federal e estadual, os mesmos. Bruno Araújo disse que queria 10 mil votos. Jorge, 10 mil votos eu fico feliz, que eu sei que você tem outros compromissos. Teve 9.700. Vinícius Labanca disse, não, com 5 para mim tá bom, teve 8. Quer dizer, dentro de uma linha. A prefeita com todos os vereadores, enfim, um time grande, enorme, o filho sendo candidato, e o atual ministro, né, Silvio Costa Filho, teve 3.900 votos na cidade. E eu, sozinho na luta, dei 3.200 votos a Augusto Coutinho. Sem mandato. Sem mandato, sem nada. Quer dizer, o que falta, eu acho que é maneira correta de fazer a política como tem que ser feita. Porque a política você tem que pedir e também tem que dar. Sim. Tem que pedir e dar. Então você precisa ir para um gabinete cumprir as tarefas. Cumprir as tarefas. Mas assim, é uma cidade que é estranha. As coisas Você vivia em Brasília na época que direto. Você levava projetos o tempo todo? Projeto o tempo todo. Consegui milhões de reais ali para o bairro do Estado, para aqueles muros de arrimo. Consegui 5 milhões para a Geomanta. E você transitava em todos os gabinetes? Transitava em tudo. Mas a gente vê hoje, a cidade passou 7 anos e meio sem uma obra praticamente, né? Uma obra sem uma entrega. E no último ano a prefeita consegue 62 milhões de empréstimo. Veja que absurdo, 62 milhões no último ano, quer dizer, no final do penúltimo ano, foi no final do ano passado. Ela vai gastar esse dinheiro com o quê, Jorge? Veja, ela pegou esse recurso, esses 62 milhões. Eu tenho que gastar, né? Com 10 anos de prazo para pagar e com 2 anos de carência. Ou seja, o futuro prefeito, que assumir em janeiro do próximo ano, a partir do final de 26, já vai entrar com uma parcela debitada no FPM, que ela deu o FPM de garantia, debitada de aproximadamente Entregou 1 milhão, a receita do município. 1,5 milhão de reais. Veja bem, eu fico pensando, e como ela ainda quer fazer o sucessor, porque se ela não teve uma capacidade de gerência administrativa, de cuidar da cidade recebendo tudo, imagina agora com 1,5 milhão a menos. Né? Como ela vai administrar, se fosse ela que voltasse ou o sucessor, que os sucessores que ela está apresentando caminharam com ela esses 5 anos e pouco que ela está no poder. É secretário. São secretários dela, o secretário de obras, é um absurdo. A cidade que é conhecida como Buracagibe, agora, nesses últimos anos, né, a prefeita, ela indica como seu sucessor o secretário de obras, que saiu agora recentemente. Teve que se afastar 4 meses antes da eleição. Mas estava aí na rua dizendo que é obra, é carga, é obra, é carga. E a gente só vê isso em cima, né, da sua eleição. A gente não viu nada antes. Vamos falar de obra, já que você entrou nesse assunto aí. Você foi uma pessoa, um cara que entregou muita obra em Camaragibe, inclusive ruas asfaltadas, né, ruas calçadas, creches. Por que Camaragibe, Jorge, sofre tanto com deslizamentos quando chove, com barreiras, sabe, com água entrando na casa das pessoas? Teve um colega, inclusive, que trabalha com a gente, que teve que abandonar a casa dele lá para a barreira não cair na casa, ele tem que morar em Recife, sabe, com os pais, assustados, sem dormir à noite. Por que isso está acontecendo na cidade de Camaragibe? Claro, no seu entorno. É falta de cuidado? Veja bem, Camaragibe é uma cidade jovem. E fatura, né? Tem dinheiro. Mas assim, é uma cidade jovem. Tem 42 anos. Foi emancipada em 82. Filha de São Lourenço da Mata. Camaragibe hoje tem um pouco mais de 150 mil habitantes. Podendo ter 160, porque existem algumas divergências. E São Lourenço tem 120. Tem 100 mil eleitores lá? 125. 125 mil eleitores. Camaragibe tem 125. 100 mil votos válidos, né? Certo.
São Lourenço, ela é 4 vezes maior do que Camaragibe. Ela tem 202 quilômetros quadrados. E ela é uma cidade praticamente plana. Tem 10% de morros. São Lourenço. Camaragibe é o inverso. Camaragibe tem 80% aproximadamente de morro. 80%. Então é uma cidade difícil. É uma cidade que você entra, você passa a Caxangá, né? Quando você tem a estação do BRT, até a estação é Recife. Entrando pela PS5. Passou a estação, você está em Camaragibe. Quando você chega no antigo Girador, PE27, Estrada de Aldeia, até o quilômetro 13,5, Camaragibe. Depois é Paudalho. Até aquele clube que tem aqueles tobogãs, até ali, Camaragibe. Depois Paudalho. Pegou a PE5 à esquerda, bifurcação em Y à esquerda. Quando chegar na ladeira do Liberato, São Lourenço. Então você vê que é uma cidade pequena. Quando você olha para os lados, você vê morro. Você vê o Alto Santo Antônio. Você vê o Alto do Cemitério, você vê o Alto do Padre Cícero, né? Você vê as Carmelitas, né? Você vê ali o Córrego do Desastre. Quando você vê, você desce para o Ostracil, indo para a aldeia. Quando você vê uma cidade que não é fácil de administrar. Existe uma informação, uns dados recentes, que tem 28 mil camaragibenses em área de risco. 28 mil. Quase 20% da população morando em área de risco. Quer dizer, já existe uma preocupação do governo federal. Nós já temos uma pessoa que já está cuidando disso, cuidando das documentações necessárias, né? Porque isso tem que ser rápido, porque a gente sabe que as chuvas chegam de março para abril, e se Deus nos der a oportunidade e a população também, nós voltarmos a ser prefeito, nós temos que planejar de agora, porque não vai ser fácil cuidar da cidade, porque a gente vê que a cidade está com problemas em todas as áreas. Todas as áreas. A segurança pública é um absurdo. Você vai na Praça Coimbral, jovens usando drogas a partir de 7, 8 horas da noite, céu aberto. Se você for para a educação, merenda não tem mais qualidade. A merenda hoje é industrializada. O kit escolar é uma vergonha. O fardamento é uma peça de cada sem qualidade. Quem recebe no ano não recebe no outro. Absurdo. Não, é tudo assim, como se fosse uma maquiagem na cidade. Na saúde, a gente aqui já falou. Quando você vai para o transporte público, conseguiram acabar com a cooperativa. A cooperativa, quando eu assumi, Joélio, eram aquelas combos, aquele modelo antigo. Existiam 111 permissionários. Cada permissionário dirigia a sua Kombi, eu tinha uma Kombi a mais ou outra, ele comprava, tinha aquele jogo que a gente sabe que não pode, né? Mas a gente entende que já aconteceu no passado. Eu sentei com a diretoria da cooperativa e criamos um formato novo, né? Trouxemos para o município 41 ônibus novos, todos eles com acessibilidade para as pessoas com deficiência, com aqueles elevadores. Né? Não entramos na cooperativa, porque eu acho que o prefeito ele tem que ouvir, ele não pode entrar na ossada que não é dele, Sim. que foi o que fizeram depois que eu saí. Essa cooperativa estava em dificuldade, porque existia uma crise grande, né? E depois veio uma pandemia, entrar na cooperativa e acabaram com a cooperativa. Começaram com uma politicagem. A velha politicagem. Perderam os ônibus voltaram para São Paulo, né? Os ônibus novos. A prefeita, por falta de jogo de cintura e articulação, ela vai para a Maior Brasil, está às 15 sucatas da Maior Brasil, 2010. Os ônibus que vieram de São Paulo, você sabe que a motorização preparada para São Paulo é totalmente diferente aqui para o Nordeste. E aí os ônibus começaram a pegar fogo, começaram a causar acidentes que não subiam as ladeiras. E foram de 15 reduzindo para 14, terminou em 7, enfim, acabaram com a cooperativa. E aí o que fizeram? Foram para o grande consórcio, trouxeram um formato diferente, a passagem subiu de 3,30 para 4,10. Tiraram os micro-ônibus. Ou seja, de 3,30 para 4,10, um aumento de 24,22% na passagem. E os ônibus, eles não fazem aquele percurso que atende à comunidade. Eles fazem o que é o interesse do empresário e o interesse do grande consórcio, e não da comunidade. Então, isso tem que ser revisto, tem que ser reavaliado. Eu quero aqui deixar até meu compromisso, aproveitando aqui a audiência. A gente vai ter que rever isso, chegando a partir de janeiro. Dialogar. Vamos dialogar com
a antiga cooperativa, se é que ainda a gente vai conseguir, porque conseguiram acabar com tudo, né? E ver o que é melhor para a cidade, que a minha preocupação é o melhor para o meu povo, para a minha cidade. Jorge, o mercado de Camaragibe é um imbróglio que está se passando e você não vê um resultado. Você não vê um resultado, É você outro vê o absurdo. tabu, né? Então as pessoas lá reclamam muito, porque você vai numa cidade e cá entre a gente, você entra em Camaragibe, Camaragibe não está bem desenhado. É. Não está bem desenhado, né? Você vê ambulantes na rua, você vê sujeira na rua, você entra na cidade, você vê muita gente circulando, um trânsito doido. Quem passa por Camaragibe vê isso e isso é real. E quando você olha para o lado direito, você vê chegando lá, você vê um mercado inacabado, incendiado, acabado mesmo, não tem nada ali. Você entra num local onde você tem uns barraqueiros que estão ali com uma tenda, parece uma tenda. Como é que você pretende conversar com esse pessoal, realizar, trazer o mercado de volta? Joélio, aquilo ali é mais um absurdo dessa gestão. Eu iniciei uma construção de um novo mercado em 2014. Não era uma reforma, era um novo mercado. Essa obra, avaliada na época em 16 milhões de reais. 16 milhões. Foi na época que, em 13, o ex-governador Eduardo Campos criou o FEM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios ali. Então, com aquele fundo especial para os municípios. Com aquele fundo é uma cota do FPM. Como o FPM de Camaragibe na época era perto de 5 milhões, nós tínhamos 5 milhões garantidos ali. E eu iniciei aquela construção de um novo mercado público e consegui as emendas parlamentares estaduais, as emendas impositivas. Aquelas emendas eu consegui 10 milhões de reais. Sentei com o ex-governador Paulo Câmara, fiz uma parceria, troquei as emendas com ele, né, por um convênio. Fiz um convênio de 1 milhão por mês durante 10 meses, que seria esse convênio pago em 2015. Na época entrou a crise financeira, o governador me chamou e disse: Jorge, eu não tenho condições de honrar com o compromisso, de manter. Segura que a gente não vai ter como, mas a partir de 17, eu sei que você vai ser reeleito, nós vamos firmar o compromisso, porque realmente as emendas são do município e você vai tocar e concluir o mercado. Perdemos a reeleição para uma mentira, falsas promessas, promessas absurdas, né? Os dois, tanto o ex-prefeito que foi cassado, que foi preso Meira, como a atual prefeita, prometeram construir um mercado, finalizar em 5 meses. São 7 anos e meio e nenhum tijolo colocaram. O descaso foi tão grande que o mercado pegou fogo. Sentaram a prefeita, o vice-prefeito, né, Rompido Délio Júnior, que está também nos apoiando, com o governador Paulo Câmara. Ele, sensibilizado pela história do mercado com a gente, aportou 14 milhões e meio para o mercado. 2 parcelas de 7 milhões e 250. O município recebeu. O município recebeu, o dinheiro entrou na conta. Contrataram, fizeram um mercado provisório. Sim, esse provisório aí que... Esse provisório que é um absurdo, que não funciona, que se paga 260 mil por mês de aluguel. Então esse mercado aí, nesses 2 anos... Com esse dinheiro que foi... Esse dinheiro aí, desse dinheiro já usaram mais de 5 milhões só de aluguel. E o restante, mais 1 milhão e pouco ou 2, para retirar os entulhos do mercado que pegou fogo. E para... absurdo. Dar aquela maquiada que ficou até um ano atrás. No ano da eleição, estão pegando os 7 milhões e pouco que sobrou. Então aí, para finalizar aquela etapa que eu deixei. Mas finaliza? Mas eu não sei, porque ali é tão difícil entender. As coisas são difíceis ali na... Porque eu não vejo ninguém trabalhando ali. Mas aquele recurso, até a governadora Raquel Lira, ela colocou uma placa que o recurso é do governo do estado. Realmente é um do governo do estado. Foi um recurso que o ex-governador Paulo Câmara colocou na conta da prefeitura. Isso aí é fato. Né? Agora, o que eu vejo um absurdo é como aquela estrutura, aquelas tendas com aquelas divisórias, né? Que um bom entendedor sabe que aquilo não vale mais de 500 mil. E como é que se paga mais de 5 milhões de aluguel daquilo?
Jorge, você falou numa questão aí de eleição. Eleição, você teve muitas entregas. Você teve muitas entregas enquanto você governou a cidade. É visto que você asfaltou, é visto que você gerou um emprego, porque hoje você vê supermercados, os grandes atacadistas que hoje estão em Camaragibe, foi na época do seu governo. Agora me diga, por que você não foi reeleito? Por que você atribui a quem ou o que essa não sua reeleição, já que você fez tantas entregas? Porque, Joélio, assim, é diferente um pouco de gestão para politicagem, né? Jorge Alexandre fez gestão. Eu fui o prefeito que mais viabilizei recursos, tanto estadual quanto federal. Eu fui o prefeito que mais calcei e mais asfaltei. Eu fui o prefeito do desenvolvimento econômico. Eu abri o município, né, para os empresários. Camaragibe era travada. Antes de Jorge, 20 anos, de 2 ex-prefeitos médicos, 20 anos, Camaragibe tinha uma barreira para o empresário. Na época, eu era o vice-presidente da FEComércio, do saudoso Josias Albuquerque. Sim. Sou atual presidente do Sindicato dos Distribuidores de Medicamentos do Estado. E com essa interlocução e esse meio de convivência, nós trouxemos os grandes empresários com diálogo, facilitando a vida deles, porque eles não tinham acesso. Aquele atacadão é a loja 100 da rede Atacadão, que ela não iria para Camaragibe. Ela foi por causa da força do saudoso Política. Sérgio Guerra. A força política. A força política. Tem que ter. Se você não tiver força política, você não vai. Eu tinha emendas de 23 deputados federais, de 25. Eu tinha emenda de Normalmente 3 o prefeito senadores. tem 2 deputados, o estadual e o federal e o senador, né? Isso, Você tinha todos. Eu tinha de 49 estaduais, eu tinha emenda de 36. De 25 federais? 23. Olha para aí. A gente transitava bem, a gente dialogava bem, a gente cumpriu os compromissos com os deputados. Vivia no calque. Vivia no calque. Eu limpei o município, tirei do calque. Eu recebi o município, né, com 3 contas no calque, eu limpei o calque, deixei a cidade funcionando. Para quem não entende o que é calque, é o Serasa da gente, viu, gente? Quando a gente tá com o nome sujo lá, não compra em lugar nenhum. Assim é a prefeitura, tem um calque. Se ela tiver com o nome sujo, ela não vai para Brasília, não tem projeto que traga dinheiro, não faz nada. Como eu falei, eu fui o prefeito que reformei a maternidade, que coloquei 7 berços aquecidos, 8 incubadoras, uma mesa de aço inoxidável para o parto. Coloquei ar-condicionado, climatizei as salas escolares, tinha merenda de qualidade. Eu reformei, porque a creche Tabatinga não funcionava, ela tinha dificuldades estruturais. Nós reformamos, entregamos uma creche com 230 e poucas crianças, com 5 refeições dia, com merenda de qualidade. O IDEB, antes de Jorge, era 58º lugar. Nós deixamos em 2º lugar no estado. Então o Camaragibe vinha avançando. Eu fui um prefeito, que o ex-prefeito que eu sucedi, ele conseguiu aprovar todos os planos de carreira dos funcionários, todos, mas não apropriou nenhum. Nós apropriamos, dialogando com os sindicatos, com os funcionários. O Camaragibe tinha uma gestão. Existia um time que atendia. Infelizmente, né, tinha uns 2 ou 3 ou 4, enfim, algumas pessoas que a população... Que estavam ali com você. Que estavam com a gente, e isso é verdade, e a população entendeu que essas pessoas me blindavam, que essas pessoas, né, até queriam o meu lugar. Tanto é que não falam de Jorge como prefeito. Falam apenas de alguns secretários, né, que não deram aquela atenção devida, não tratavam como Jorge tratava. Eu costumo dizer que eu não tenho ex-amigos. Eu acho que quando você tem ex-amigos, você fica em situações difíceis. Eu percebi em você uma coisa muito interessante, a resiliência. Você hoje está resiliente, você percebeu isso, você hoje está atento a isso tudo, quem são as pessoas que estão ao seu lado. Verdade, é verdade. E eu lhe pergunto, você vai repetir a série de secretários, alguns deles vão estar com você Veja só, nessa nova gestão, nesse novo Jorge? é um novo time. É um novo É time. um novo time. Para você entender, só de força política municipal, Um novo olhar.
um novo olhar que às vezes a gente aprende mais fora do que Sim, dentro. sim, sim. A gente, às vezes, na própria casa, Você ali na caixinha, você estava é, só olhando para ali. Quando você saiu da caixinha, você aí a gente observou. tem um olhar diferente da coisa, né? Então, enfim, é um novo time político. Dos 13 vereadores de Camaragibe, nós temos 9 conosco. O atual vice-prefeito deixa a gestão e vem para a gente. O ex-deputado Petacioli retira sua pré-candidatura e vem para o time da verdadeira e única O oposição. presidente da Câmara, Retira sua candidatura e vem para o time da verdadeira e única oposição da cidade. você juntou um time forte. O time forte, né? Então, esse time forte com um gestor já com experiência, agora mais preparado, porque na minha vida privada eu sou realizado. Né? Tanto é que eu estou à frente do sindicato que eu represento há 22 anos. Sim. Eu sou reconhecido, nós temos credibilidade, temos um bom trânsito, né, nesse meio empresarial. Na pública, eu fui um grande gestor. Perdi para uma mentira que plantaram e por algumas pessoas que queriam o meu lugar. Para a velha politicagem. A Você perdeu velha para politicagem. velha A politicagem. velha politicagem, que eu não vou mais permitir isso. Né? Acho que o que passou, passou. Né? Quero até dizer à população, se eu errei, foi tentando acertar. E é um novo Jorge, com um novo time, com mais experiência, né? E com mais credibilidade ainda, tanto no meio político como no meio empresarial. E que cabe também, determinadas situações, até mesmo se desculpar. Olha, se eu errei, me desculpem, né? Eu acho que isso é tão, Claro, tão claro, importante, claro. sabe? Me desculpe, a gente tem que avaliar certas coisas. Jorge, você falou em criança, né? Em criança, em creches que deixaram de fazer. Você pretende construir creches em Camaragibe? Você pretende deixar a mãe bem cuidada, os filhos bem cuidados com creches? Com certeza, Joélio. Veja bem, eu não, né? O município como um todo, recentemente, né? Ouvimos aí nas redes sociais que a atual governadora, ela direcionou 2 creches para Camaragibe. Nós temos uma creche na Tabatinga, que é uma creche que foi construída na nossa época, o CEMEI Tabatinga, e o CEMEI Pontes, ali no Timbi, que eu não sei o Pontes como é que está funcionando. Fui informado que colocaram a Secretaria de Educação no CEMEI, onde é a creche, porque eles conseguiram até acabar com o prédio da prefeitura. Quando você olha assim para o segundo andar, você vê que não tem janela, não tem nada, conseguiram acabar até com o prédio. Né, Com o último andar, é? com o último andar ele não está funcionando mais. Você observa quando você passar. Nós temos que entrar e ter um raio-x realmente, né, real do município. É como se tivesse um pano encobrindo muita coisa por baixo daquele pano, aquela poeira que a gente precisa Sim. levantar esse pano e entender o que está acontecendo em todas as áreas. A gente sabe que não será fácil, não será nada fácil. Isso aí a gente tem certeza, né? Porque o descaso é em todas as áreas, todas. Vou lhe dar um exemplo. Quando eu era prefeito, em 2015, eu consegui comprar, né, equipamentos com recurso federal. Na época do deputado federal Anderson Ferreira e o Roberto Teixeira. Eles apontaram 1 milhão cada um. Eu comprei 2 retas escavadeiras, 2 caçambas, uma patrol e algumas máquinas pequenas. O município não tinha. Não tinha, foi adquirida. Eu entreguei isso em perfeito estado, funcionando, tudo novo, revisado. Quebraram para alugar equipamentos privados. E venderam como sucata. Quer dizer, vejam esses absurdos, né, que aconteceram na cidade. E essas são coisas que a gente consegue enxergar. E o que a gente não consegue enxergar. Porque Camaragibe, Joélio, ela recebe em um pouco mais de 40 milhões mês. Pouco mais de 40 milhões. Desses 40 milhões, se você multiplica 12, dá perto um pouco mais de meio bilhão ano. E uma cidade que vem há 7 anos sem remédio, sem merenda de qualidade, sem fardamento, um kit escolar, uma vergonha. Uma cidade que as entregas diminuíram, como diminuíram o convênio, cancelaram o convênio com a cooperativa dos anestesistas, a Copanest, quer dizer que é perto de 400 mil, se deixou de pagar a cooperativa e botou o dinheiro aonde? Tem que justificar, ó, eu deixei por isso, isso e isso.
Mas a saúde como um todo Não não há funciona. justificativa. Não há justificativa. O centro de especialidade, na nossa época, eram 14 especialidades. Existia um controle de entrega do medicamento controlado tarja preta. Hoje você não tem mais o medicamento tarja preta. Cara, é um mal dos políticos É não uma dar coisa justificativa à por população nada. que coloca lá, né? É atropelos em cima de atropelos. Você vê Camaragibe, por exemplo, você falou que tem 40 anos, 41, 42. 42. Os ex-prefeitos de Camaragibe, aí eu vou citar um nome aqui, por exemplo, teve um lá, Paulo Santana, que não pode voltar, teve o outro João lá, o Lemos. João Lemos, que não pode voltar, por problemas na justiça. O que está acontecendo? Teve agora o outro, o Meira, também, que não pode voltar, porque também está com problema na justiça. E desenrolar, e você é o único ex-prefeito que está voltando, está podendo voltar? Na verdade, eu nunca deixei de poder votar, né? Eu sempre fui elegível. Eu tive todas as minhas... Quiseram te tornar inelegível. Isso é de uma maneira errada. Quem avalia, né, julga as contas de um prefeito e ex-prefeito é o Tribunal de Contas do Estado, Sim. o TCE. É. Quem são essas pessoas? Os auditores concursados. Não são pessoas comissionadas, indicadas, são os concursados. Todas as minhas contas foram aprovadas pelo tribunal. Aí o ex-prefeito Meira, porque ele queria me tornar inelegível, pediu a meia dúzia à Câmara de Vereadores para não aprovar. A Câmara não aprovou as minhas contas, né? Recebendo a missão dele. Não todas as contas, algumas. Algumas contas. E aí eu me tornei inelegível temporariamente. Nós recorremos para o tribunal. Os desembargadores entenderam que aquilo ali foi uma manobra política e tornaram aquela sessão da Câmara nula. É anulatória da sessão da Câmara. E que muitos da população não entendem isso e fica aquela história, né, do fake news hoje, a internet. Mas o fake news é o seguinte, eu ouvi recentemente... Você tem sofrido com isso? Demais. Olha, eu ouvi recente uma coisa até interessante. Ele disse, olha, um político que está indo para uma reeleição ou querendo fazer um sucessor, ele tem que apenas mostrar o que ele fez. Somente isso. As entregas. Como essa atual gestão tem 7 anos e meio, eles não fizeram nada. O que é que eles fazem? Politicagem. É fake news o tempo todo. Que isso e aquilo, que eu vou ser preso no carnaval, e que eu não posso ser candidato, e que minha família não aceita que eu entre na falar política. nisso, sua mulher, Hélida, Isso. extremamente competente, arquiteta. Essa zoada toda em Camaragibe, que os filhos de Jorge, que a mulher de Jorge não quer que você seja candidato. Pelo contrário. Como é essa história, Jorge? Pelo contrário. Eu tenho um casal de filhos, né? Vitinho, né, que ele tem uma distribuidora de medicamentos veterinários e é representante comercial. Minha filha Letícia, ela é arquiteta e trabalha no escritório com a minha esposa, ali no quilômetro 9.9, na estrada de Aldeia. Eu estudo Ellen. Né? Todos eles já são resolvidos, né, na sua vida profissional e querem que eu volte, sim. Porque essa cidade, Camaragibe, é a cidade que a minha família, né, escolheu para morar. Eu iniciei a morar em Camaragibe no início dos anos 90, na Vila da Inábia, ali na rua Rosendo Gomes da Rocha. E aí, em 95, eu, com muito sacrifício, com muita luta, que eu lutei de cedo, comprei a minha casa no Araçá, no quilômetro 9.5, ali paralela à estrada de Aldeia. Sim. É lá que eu moro até hoje. Eu não tenho casa lá de veraneio, nada disso não. Eu Tem moro endereço. lá. Tem um endereço fixo. Fui morar, não existia nem CEP. Nós tínhamos uma caixa postal, que a minha eu bem recordo, era 720, no posto do quilômetro 5, na estrada de Aldeia. A gente passava e pegava as nossas correspondências lá. As coisas melhoraram, graças a Deus. Então, a cidade que eu criei meus filhos estudaram, o Vitor estudou na Escolinha Pelos Passos, na INAP, depois estudou na Escola Internacional de Aldeia. Minha filha Letícia estudou no Palatino Baby, no quilômetro 5, na estrada de Aldeia também. Então, nós vivemos Camaragibe, gostamos na cidade. E a minha família é totalmente a favor da minha candidatura a prefeito. Os prefeitos, geralmente, eles usam as esposas trabalhando na área social. Secretária de Assistência Social. Dona Hélida vai trabalhar na prefeitura? Eu sou contra essa parte de
Familiar. Familiar na gestão. Cada um que siga a sua. A minha esposa ela já está resolvida profissionalmente, minha filha, meu filho, eles continuam o caminho, né? Eu Você é contra o nepotismo. contra o nepotismo, totalmente contra. Tanto é que a minha esposa foi poucas vezes na prefeitura. Ela teve no primeiro dia, umas 2 vezes durante os 4 anos e no final, para sairmos lá de mãos dadas, abraçados, tudo certinho. Né? E minha família, fique bem claro, Joel, deixar bem claro para a população que ela é totalmente a favor que a gente vote, porque ela sabe da minha preocupação. E todos eles sabem que nós estamos preparados para governar Camaragibe. Não será, tá certo, uma tarefa fácil, mas o nosso time já está preparado. Nós já temos algumas pessoas por trás, já trabalhando com convênios e contratos, na área da procuradoria, na área da controladoria. Não vai ser um time que vai ser montado da noite para um dia. Esse time já vem sendo montado porque a gente entende que a população quer a nossa volta. Você está ouvindo a população, Ouvindo você a está população, montando o projeto, você vai montando o entregar plano de esse governo, plano de passo a passo. Você veja, uma coisa importante. Eu fiquei sabendo recentemente que a cada 20 crianças que nascem no nosso país, um é autista. É isso que eu também queria falar. Veja só, um autista. Como é que você vai cuidar dessas crianças? Porque Isso, o número é muito grande. Joélio, é muito importante, porque veja só, isso significa que 5% das futuras gerações são de autistas. É. Então teremos aí mulheres e homens autistas. Então a gente precisa ter uma casa especializada para atender essas pessoas. Seja referência, que amigo. seja Tá? referência. A Seja gente precisa cuidar. E Camaragibe tem todo o potencial, você aí lá à frente, você ser referência para o Brasil todo. Nem tenha dúvida, é aquela velha história. Nós agora, né, pegamos o que é de melhor na cidade. Eu deixo até um compromisso, nós não teremos ninguém de fora, a não ser da cidade, trabalhando pela cidade. Porque é importante que você trate pelo nome as pessoas, que você trabalhe que goste. Eu vou entrar pela frente da prefeitura diariamente, vou entrar de sala em sala, vou ouvir a população diariamente e não vai ter esse dia, um dia apenas, não, nada disso. Vamos ouvir, vamos resolver o problema de imediato, na hora. E vai ter um dia por mês, que a prefeitura vai estar 100% aberta até o gabinete do prefeito. Vou estar com todos os secretários no gabinete, vai ser um gabinete grande, todos os secretários no gabinete, para a população que tiver qualquer demanda ou qualquer, né, necessidade lá de imediato ser resolvida. E a gente estão vendo aí, né, gente? Isso aí é um formato diferente, né, que eu costumo dizer assim, desse grande jovem líder político do Estado, Marcelo Gouveia. Né, porque você veja, Marcelo... Ele segue esse exemplo lá, Jorge? Ele é um craque. Ele dá esse exemplo lá. Ele dá esse exemplo. É um cara jovem, mas ele vem de uma família, né, que tem uma história política. O seu tataravô foi prefeito, o seu bisavô, o seu avô, o seu pai, né? Então ele vem muito preparado, foi oficial do Exército também, como eu fui, passou 4 anos, ele foi de intendência, eu fui de engenharia. É um cara preparado. Ele é tão preparado que hoje lidera 186 prefeitos, né, de Pernambuco lá na AMUP. É o presidente da AMUP. É o presidente da AMUP. Jorge, tem um problema também em Camaragibe, que é a mobilidade. Né? Não tem ciclofaixas, né? Os problemas com alagamentos em vários trechos da Avenida Belmino Correia. Isso. Problema que existe há muito tempo. Como é que você pretende resolver esse problema? Veja só, essa questão do alagamento da Belmino Correia, já existe um projeto, esse projeto é antigo na cidade, mas é uma obra cara, né? Que ele nasce os canais ali no Bradesco, na Belmino Correia PS5, e termina no Nazaré, né? Lá no final já chegando ali naquela ponte que desce ali para Dois Irmãos, no Recife. Esse projeto hoje, na minha época, era em torno de 34 milhões de reais. É caro. Hoje deve estar perto de 50 ou um pouco mais. A gente vai tentar uma parceria pesada com o governo federal, que o município não tem recurso para isso. Essa é a questão. A questão da mobilidade, antes de Jorge e Joélio, era bem pior. Quando a gente passava a ponte da Caxangá, entrando em Camaragibe, já havia um engarrafamento. Como isso mudou? Nós asfaltamos, interligamos os bairros. Você observa para a direita, Nazaré. Quando você entra pela Caxangá. Sim. Nazaré Inabe, Inabe Primavera, Primavera Vale.
Nós asfaltamos todas as principais para criar mobilidade. Quando você cria mobilidade, o que é que acontece? Desafoga o trânsito. Nossa. E o pequeno comerciante, seu Sim. Antônio que vende a batatinha dele, que vende a macaxeira, que vende a tapioca, começa a ganhar um dinheirinho. Porque os carros começam a circular e começam a identificar aquele pequeno e médio comerciante nas vias locais. Quando você olha para Camaragibe entrando pela Caixangá do lado esquerdo, você vê o Bairro dos Estados. É. Né? Aquele Bairro dos Estados conhecido antigamente como o Buraco Fundo. Ali, antes de Jorge, o terminal Cosme Damião era desativado. Eu consegui, com a parceria com o governo estadual, ativar o terminal Cosme Damião, asfaltei a Guarani com a Sirigi, que é a continuidade da Elisa Cabral, asfaltamos a Avenida Pernambuco até a PS5. Para que isso? Para poder o açaí se instalar ali. Porque se a gente não conseguisse a mobilidade, nem a viabilidade de trazer os munícipes lá da UR7, de Cosme Damião, do Mesquita, de Teresópolis, para o açaí, ele não iria se instalar. E o município ganhou 260 empregos diretos. Porque não adianta, Joelho, simplesmente um prefeito ter a credibilidade, o trânsito e trazer o equipamento, né, privado. Quer seja, o prefeito também tem que se preocupar no preenchimento curricular do munícipe. Sim. Né? Quando eu era prefeito... Você exigiu que o munícipe estivesse ali trabalhando. Além disso, eu preparei o munícipe para aquelas vagas. Qualificação Profissional. Nós entramos em contato com o RH, o recurso humano, de cada equipamento desse. Para quê? Para quando ele disse, ó, eu preciso de um jardineiro. Selecionar. Tem lá 10 jardineiros com currículo, ó, jardineiro. Muito bem. Hoje, Camaragibe, foi anunciada há uns 3 meses atrás a vinda do novo atacarejo. O novo atacarejo vai se instalar em Camaragibe, no lugar onde era a Laje Timbi. Camaragibe ganha o novo atacarejo, mas perde a Laje Timbi. E a gestão não está preocupada com isso. O que vai acontecer? Você sabe que essas obras dessas grandes empresas fazem assim, quando vem está pronto. O que vai acontecer? O novo atacarejo vai se instalar e o nosso município vai estar com o currículo vazio. Porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não está funcionando como era para funcionar. É isso que está acontecendo na cidade. Está faltando diálogo. Porque o empresário, quando ele vem, ele tem que dialogar com o prefeito. Tem. Eu vou lhe dizer uma coisa interessante. Desde o espaço até essa geração mesmo de emprego. Uma coisa interessantíssima. Quando eu assumi, em 2013, vários executivos, né, me procurando. Da Exposende, do Boticário, né, do Todo Dia. E eu sem entender aquela... E eu conversando, dialogando, aí um empresário da Exposende abriu uma Exposende do outro lado. Por quê? Porque houve um convênio, na época, com o saudoso governador Eduardo Campos e o ex-prefeito João Lemos, de desapropriação de 98 equipamentos na Belmiro Corrêa. Vejam que absurdo. Uma cidade que não tem uma área, né, plana para ser construído um polo industrial, perder 98 estabelecimentos na principal, que é um coração comercial. Tirando a Belmiro Corrêa e a Elisa Cabral, o que a Camaragibe tem mais para oferecer para um empresário ganhar dinheiro e o munícipe trabalhar. Quando eu entendi aquilo ali, eu vi o absurdo. Eram 5 estações do BRT que nunca saíram do papel e causaram diversas pessoas, né, tiveram sua carteira de trabalho assinada para perder o emprego. Veja que absurdo. Aí eu fui para cima, na época o procurador do estado era Tiago Arraes, que tinha feito CPR comigo, ele neto também de Arraes, e eu fui conversar com ele, nós conseguimos com muita luta retirar uma estação do papel, hein? Do papel. E aí Camaragibe ficou apenas com 4 estações do BRT. Porque você sabe, quando a estação do BRT é lá no centro, quando faz a alça, aí o que acontece? Aquelas equipamentos todos têm que ser desapropriados. Tudo desapropriado. Nós conseguimos reverter. Porque veja só, a Exposende, na época eram 76 unidades no país. Aquela de Camaragibe é a terceira em rentabilidade. O varejo de Camaragibe é muito forte. Vende muito, é muito forte. O Coral, na época, eram 21. O de Camaragibe era o primeiro em rentabilidade. O do centro veio, na nossa época, com a parceria com o seu Domingos, que Deus o tenha, o saudoso seu Domingos,
parceria, ele nos procurou, nós conversamos, ele se instalou na PS5. Aquele da PS5 se tornou o melhor em rentabilidade. O que era o melhor, que era o do centro, permaneceu com o mesmo faturamento em segundo lugar. Para você entender o que é Camaragibe. É porque eu fiz pesquisa com o Sebrae, pela parceria. Você sabe que a Fé Comércio é o Sesc Senac. E de 4 em 4 anos, a Fé Comércio pega o Sebrae. E quando eu digo pega, é o presidente que indica o presidente do Sebrae. E com essa parceria, foram 800 pessoas na época, uma pesquisa que nós firmamos a parceria, pessoas consumidores que estavam circulando na Elisa Cabral e consumindo, para ver a necessidade da Elisa. Então, é diferente de politicagem, de prometer e não fazer nada, e de fazer gestão, né? Ouvindo a população e entendendo o que faz. Porque Camaragibe hoje não precisa mais de novo. A gente tem que entender o novo, o novo, o novo. O novo foi o que atrapalhou muito, nós andamos para trás 8 anos. Você vai fazer uma mudança no centro de Camaragibe, eu digo daqueles comerciantes de rua, os ambulantes, porque o que se reclama muito é uma perseguição aos ambulantes. Verdade. Hoje. Como é que você pretende mudar aquilo dali de A Camaragibe? gente tem que entrar... Porque é um ninho, é uma loucura. Mas o problema é o seguinte, o que é que está acontecendo? Como o mercado está mal projetado e não sai do lugar, o próprio permissionário do mercado, ele também faz parte daquele embrólio ali da Elisa Cabral. Para terminar de complicar... Quer dizer, ele saiu de lá do mercado e foi se virar na rua, foi ver... E você veja... Ele tinha que vender o produto dele. Ele tem que vender. E veja só, além disso, aquelas estações do BRT que estão nas laterais, aquilo é um resto que veio da conta da Boa Vista. Aquilo, A sobra? A sobra da conta da Boa Vista, que aquilo na minha época ofereceram os que não queria. Aquilo está atrapalhando o comércio, atrapalhando a circulação os munícipes, né, os consumidores, e está enfeiando a cidade. Aquilo tem que ser retirado, para poder você criar uma situação diferente. E entender o mais rápido possível da construção do mercado, focar na construção do mercado, dialogando com os permissionários, que seja um grande galpão e a divisão de boxes, para aquilo funcionar de imediato, com um estacionamento lateral. Para quê? Para aqueles ambulantes eles voltarem para dentro do mercado. E não você simplesmente tirar, né, o ganho de vida daquela pessoa. Ali tem um pai de família, tem a mãe de família que está vendendo uma batatinha, que está vendendo a sua macaxeira para sobreviver. Nós temos que ter responsabilidade, mas precisamos entender o que está acontecendo, mas não perseguindo e nem prejudicando. E sim vindo e fazendo certo, dialogando, para termos a cidade que nós pleiteamos e que merecemos. Jorge, o pai de família, a mãe, o pai, hoje ele se preocupa muito com o futuro do filho. É verdade. Eu não tenho dúvida disso. E você vê que você saiu do governo em 2015, 2016, 2017. De lá para cá, aquele jovem que tinha 12 anos já está quase com 21. Isso E mesmo. muitos deles não estão trabalhando, estão em casa sem fazer nada e o papai e a mamãe preocupados. E aí vai uma dica. Eu acho que vale muito a pena para quem vai governar Camaragibe e entrar como referência. Criar a Escola Municipal de Qualificação Profissional. Qualificar o jovem, já que você vai levar indústrias, aliás, empregos para lá, continuar com essa proposta de levar, qualifica, cria essa escola municipal e seja referência, porque municípios pernambucanos você não vê escola de qualificação profissional. Nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ela funciona bem, ela é ali próximo à delegacia. Tem a Padre Oséias. Quando você chega ali para ir para a Câmara de Vereadores... que você vai buscar empresas, que você vai buscar CNPJs para a cidade, geração de emprego. Isso. Mas ela faz essa parte de capacitação. Capacitação profissional. Faz essa parte. Isso, inclusive, essa parte era muito pesada na nossa época. Como eu falei aqui anteriormente, exemplo, você vai instalar em Camaragibe, vamos dizer assim, um equipamento tipo um atacado dos presentes. Sim. Aí, o prefeito tem que ter a pessoa certa, o secretário de Desenvolvimento Econômico, que vai entrar em contato com a empresa para chegar no RH e perguntar, ó, vocês estão chegando aqui em Camaragibe, nós vamos dar todo o apoio aqui. O prefeito está aqui, está tudo apoiado, tudo certinho.
Agora, quais são as vagas que vocês vão Destinar. necessitar? Vou precisar de caixa, vou precisar tantos aqui no administrativo. Tantos. Aí a gente fazia aquilo, A triagem. a triagem, e fazia cursos direcionados para aqueles segmentos. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais nada, a verdade é essa. Eu tenho escutado os depoimentos por onde eu passo, mas é incrível. Olha, tem gente que me abraça chorando, eu fico emocionado quando eu falo. Meu prefeito, quando o senhor tem que voltar? Na sua época eu ia e pegava um monte de remédio assim, agora eu não tenho mais nada. Eu não tenho um tostão para comprar um remédio. Estão fazendo comigo um absurdo. Eu estive no bairro dos Estados recentemente, uma senhora olhou para mim enchendo os olhos de lágrimas. Disse, olha, está vendo aquele piso ali? Eu disse, estou bonito o piso da casa da senhora. Eu fiz aquele piso na sua época. Porque na sua época tinha trabalho. Não, tinha não. renda. Diferente. Na sua época tinha fralda para minha mãe que é acamada, tinha um óleo de Hoje eu girassol, tenho que comprar. tinha os medicamentos e hoje eu tenho que comprar. E o dinheiro não dá nem para comprar isso aí. Não dá, não dá. São Olha, absurdos como esse que a gente fica indignado, né, com essa falta de gestão. mas isso é um reconhecimento do que você fez, do que você propôs. Isso é muito bom, né? Quando você vai na casa das pessoas e você está voltando à casa das pessoas já faz tempo, né? Faz Que você tempo, está andando, né? na verdade, eu não deixei. Né? Você visita sempre. Sempre, 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 porque nós participamos da reeleição em 2016, perdemos em 2020, né, a eleição para a atual prefeita, e vamos disputar agora 24, né, e que seja feita a vontade de Deus e do povo de Camaragibe. E é aquela coisa, né? Você vai estar prefeito, né? Você não é prefeito Não, eterno, não, né? de Você jeito vai estar. nenhum. Você pergunta, eu sou o prefeito? Não, eu estou prefeito. Eu estou sendo prefeito. Mas né? é uma coisa errada quando você veja um prefeito como o atual prefeito assumiu, aí um ano depois já faz um monte de compromisso e faz o filho deputado. Eu queria saber que negócio é esse de você pegar uma filha, colocar em uma cidade, uma sobrinha colocar em outra cidade, um filho deputado. E como é que pode? Você vai Mas o tirar pior- esse dinheiro porque uma campanha cara. é cara. Imagina 3. É tudo cara, rapaz. E outra coisa, além disso tudo, quando você se elege prefeito da cidade, você tem que cuidar da cidade. Se você se preocupa em fazer apenas um deputado, que é o seu filho ou seu irmão, o que é que isso faz? Faz com que você perca a força política na Assembleia Legislativa, se ele for estadual. Se você faz com ele para federal, você perde força na Câmara Federal. Por quê? Porque você pode abrir o leque. É como eu falei anteriormente, Bruno queria tantos mil votos, teve. Mas eu votei em Jarbas, eu votei em Cadoca, eu votei em Augusto Coutinho, eu votei em Mendonça Filho, eu votei em Anderson Ferreira, eu votei em Roberto Teixeira. Por quê? Porque nós criamos parceria com esses deputados que colocavam seus recursos na cidade. Jarbas, ele teve 6 mil votos na minha época. Ele fez aquele almoço, aquela feijoada, só para 2 prefeitos naquele ano, em 2015. Um para mim e outro para Geraldo Júlio. Então ele foi um cara que reconheceu o trabalho de Camaragibe. Toda vez que eu chegava lá no seu gabinete em Brasília, ele chegava, Jorge, 1 milhão para Camaragibe. Poxa, foi por isso que Camaragibe fez tantas ruas, asfaltou tanto, e o IPTU não era o absurdo que é hoje. Você ia com um canequinho em cada gabinete. Em gabinete, eu quero dinheirinho para Camaragibe. E eu brigava para a gente defender, porque é bom. O deputado chega em Camaragibe, pega 5, 6 mil votos. Agora ele tem que dar a contrapartida dele. O município está fazendo, faça o seu. Lógico. Olha, eu queria falar sobre esses concursos públicos agora feitos em ano eleitoral. Isso é legal ou é imoral? É ilegal, legal ou imoral? Como é que é isso? É aquela coisa de ganhar, né, o bônus e deixar o pagamento para o próximo. É esses absurdos que eu fico até sem entender. Essa questão desse empréstimo que eu estou indignado com isso. Você pode cancelar algumas coisas depois? Porque... Pode não, porque é direito. Você também tem que entender, né, o lado da população. Você se predispôs a fazer um concurso, você pagou por ele. Você não pode se prejudicar. Não no caso dos concursos, mas dos empréstimos absurdos. Não, porque o dinheiro já está na conta. Ah, meu Deus. O dinheiro está na conta e ela está usando com obras eleitoreiras. Então, quem ganhar tem que se virar nos 30. Vai ter que pagar. E aí eu fico pensando, veja bem, Joel, se durante 7 anos e meio ela fez aí discurso dizendo que o dinheiro não dá, que não dá para pagar, que está atrasado com isso, que não tem remédio, que não tem dinheiro,
como é que ela deixa um débito de 1,5 milhão a partir de 26 para o próximo prefeito pagar? É aquela velha coisa, é preparar o terreno para o cara fundar. Todo mêsinho, 1 milhão e pouco. 1,5 milhão, são 62 milhões de empréstimo, com 10 anos de prazo para pagar, com 2 anos de carência. E ela deu o FPM como garantia. Que é o dinheiro que o prefeito usa, né, para comprar merenda, para comprar remédio, para comprar materiais de curativo, para infraestrutura, para tapar um buraco, para fazer um muro de arrimo. A verdade é essa, é 1,5 milhão a menos no orçamento do futuro da prefeitura, sob o comando do futuro prefeito a partir de 26. Resiliente, está aí, né? Um novo Jorge, uma nova equipe. Ele disse que vai colocar uma nova equipe. O passado ficou lá no passado. Passado, a Deus pertence. A Deus pertence. É, sirva de ensinamento. O futuro você está aliado com a população Isso. aí, né? Isso. Vai apresentar um programa de governo diferente. Você está andando. Estou andando. O seu ex-vice-prefeito está disputando também a prefeitura de lá, Está né, disputando. Bosco. Então, são quantos candidatos no total lá, Jorge? Eu creio que 4. 4 candidatos, Quatro. né? É o secretário de obras da prefeitura, o que está disputando, o Jorge Alexandre. Bosco tem outro também, Tem o que do foi um PL. aliado. E esses outros foram aliados seu, inclusive. Isso, mas assim, tanto o Bosco, né, foi secretário de Inadege até 2 meses atrás. Ele estava na gestão. Passou os 4, 5 anos com ela, secretário de articulação política, o outro secretário de obras, um vereador que também é pré-candidato do PSB, ele era o líder do governo, até Da prefeita. da prefeita até 4 meses Todo mundo atrás. aliado ali. E ele entregou a liderança porque os vereadores todos passaram para a gente. Porque entenderam o desgoverno, né, e a falta de compromisso. Dos 13, 9 vieram. 9 vieram. Quer dizer, na verdade, 3 já tinham vindo e 6 vieram. E aí ele entregou a liderança tem uns 4 meses, a liderança de governo. E aí agora todos aí estão se afastando, né? E por baixo você sabe que uma campanha de prefeito não é coisa fácil. Não é fácil. Se você não tiver um time partidário, se você não tiver uma estrutura financeira, se você não tiver amigos, se você não tiver uma parceria boa, você não consegue. Força política. Força né? política, né? E a gente vê que todos aí estão aí ao lado da prefeita, não batem nela, fica por ali, naquela. Daqui a pouco estava na gestão dela. Né? Agora há pouco, não tem o que falar. O Paulo André, por exemplo, ele estava na gestão. Ele era como o líder do governo. O Bosco era secretário. De articulação política. Caramba. E o Diego era o secretário de obras até agora há pouco. E você está com o irmão dele que é seu vice. Isso, o René Cabral. O Que René é Cabral, o presidente da Câmara. Porque, na verdade, quando você vê uma briga familiar, você tem que procurar entender, no caso da política, no caso da Camaragibe. O político não é o Diego. O político é o René Cabral. É o René, que é o presidente da que é vereador por 2 mandatos, que foi o vereador mais votado na eleição passada, que é o atual presidente da Câmara, que foi eleito pelos republicanos, pelo 10. Então ele fazia jus a ser o pré-candidato se ele se colocasse o seu nome à disposição apoiado pela gestão, e não do seu irmão. Aí foi aí onde houve essa. Ele deve ter resolvido em casa. Mãe, pai, olha, eu vou ser candidato. O outro disse, rapaz, estão me chamando ali para ser candidato. Eles devem ter resolvido lá. É verdade, essa parte familiar, eu acho que a família é a base de tudo, né? A base de tudo. Mas ele bem diz que ele não compactua, né, com o que está acontecendo no município. Eu falo do René Cabral. Sim. Né? E a gente não pode dar continuidade no que a gente não acredita. Porque é um governo que não funciona. Né? Um governo que investe mais de 5 milhões em aluguel de um equipamento que não custa 500 mil. E a gente fica sem entender. Qual é um ser humano normal que iria pagar 260 mil em você aluguel? Você pretende averiguar, no caso, se você for eleito, averiguar todas as contas? Todos os contratos? Tudo será feita uma auditoria pesada no município, se eu for eleito. Porque eu não vou compactuar com nada do que é do passado. Os outros estão prometendo isso também?
Não vejo nenhum falar isso. Não. É bom que vocês façam isso, viu? Prometam a população. Prometam a população. Falem à população que vão fazer uma auditoria É também. uma auditoria em todas as compras, né? É importante. Em todos os contratos, né, que foram firmados. Tem que entender. Afinal de contas, é da população que vem o voto, viu? Vocês vão na casa das pessoas e é importante que vocês levem aí essa mensagem, tá? Eu digo isso para todos os prefeitos, todos os candidatos, viu? Jorge, eu quero lhe agradecer demais aqui sua presença. Bom demais, viu? A gente falar. E aqui está aberto para quem quiser de Camaragibe vir participar do nosso podcast Sem Pauta Entrevista. Todos os pré-candidatos, inclusive. Tá? Que a gente não está abrindo esse espaço somente para Jorge, mas qualquer um que quiser vir, tá? Pode entrar em contato com a nossa produção sem nenhum problema, tá bom? Quero agradecer demais, quero mandar aqui um abraço à sua família, viu? Eu falei da sua esposa como um competente arquiteta e que conhece a cidade de Camaragibe, conhece as carências das cidades, principalmente das mães, das mulheres, ela que vê isso há muito tempo. Eu perguntei se ela estaria no cargo na prefeitura, você é contra totalmente, isso é muito bom, contra o nepotismo. Então, dona Hérida, não deixe de ajudar nesse sentido aí as mães, tá? A senhora que conhece, a mulher conhece aí a deficiência das mulheres, o que é que elas atravessam em Camaragibe, porque a senhora tem um lado social muito importante nessa história. Né? Jorge, eu quero te agradecer, quero que você deixe uma mensagem aí a todos os camaragibenses, a toda a população, as pessoas que estão nos assistindo. Joélio, coisa boa. Eu quero primeiro agradecer a Deus por esse momento, pela oportunidade de ser um pré-candidato a prefeito da minha querida Camaragibe. Um agradecimento a todos, né, que fazem parte do time Jorge Alexandre, né, dos vereadores, do vice-prefeito Délio Júnior Rompido, do ex-deputado Beto, de 8 ex-vereadores, né, e daquele pequenininho, aquele que teve pouco voto, mas continua na luta, acreditando numa cidade melhor. Né? Vocês sabem da minha história, vocês me conhecem de perto. E juntos nós vamos ter uma cidade que o munícipe merece, né, e que nós merecemos e que queremos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente noite. E quero terminar aqui dizendo a você que você assiste essa entrevista no nosso canal Sem Pauta Web TV e também você assiste, aliás, escuta essa entrevista na rádio Sem Pauta Web Rádio. Vai lá, acessa a gente. O Sem Pauta News, você recebe notícias a toda hora, a todo instante. É o nosso canal aí no Instagram. E segue a gente lá também. Jorge, obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Volte sempre. A casa é sua. Coisa boa. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado ao Xentecast por mais esse podcast.